Em 1923, Lewis definiu o que é o ácido sem falar de hidrogênio ou de hidroxila. E a UES 2026.2 abordou isso na segunda fase, com uma questãozinha cheia de pegadinhas. Bora desmontar cada uma delas? E se você continuar comigo aqui nesse vídeo, você vai aprender a distinção entre ácido e base de Lewis de maneira simples e direta, tendo a capacidade de reconhecê-los ao olhar uma molécula. Bora lá? Pessoal, essa questão de número 25, ela colocou aqui, né, a definição, não colocou a definição de ácido-base de Lewis, né, mas ela citou os trabalhos de Lewis, né, e fala sobre duas substâncias específicas para que a gente diga se elas são ácidos ou base de Lewis, que são o cloreto de alumínio, a amônia e o fluoreto de boro, tá? Antes da gente analisar essas assertivas, deixa eu só definir para vocês o que é um ácido e o que é uma base segundo a teoria de Lewis, tá? Segundo Lewis, ácido é aquela substância, tá? Aquela substância que tem a capacidade de receber ou aceitar um par de elétrons ou pares de elétrons. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Ácido aceita par de elétrons. E a base? Base é o contrário. Doa um par de elétrons, um ou mais. Par de elétrons. Esse é um conceito que normalmente o aluno confunde, porque quando você estuda a teoria de Bronsted-Lowry vão dizer que o ácido é aquela substância que é capaz de doar H+, e a base é aquela substância capaz de receber H+. E aí, o aluno chega aqui na teoria de Lewis e pensa que o ácido é aquele que doa o par de elétrons e a base é aquele que recebe o par de elétrons, mas é justamente o contrário, tá bom? Então vamos lá. Assertiva 1. Cloreto de alumínio, LCl3, é um ácido de Lewis, porque o alumínio é um átomo que apresenta 3 elétrons na camada de valência, os quais são atraídos para os átomos de cloro. Pessoal, cloreto de alumínio, LCl3, pessoal, é de fato um ácido de Lewis e um dos principais, tá bom? Por quê? Porque o alumínio, no caso, é um elemento que apresenta contração de orbital. Ele vai se estabilizar só com 6 elétrons na camada de valência, restando aí um espacinho que cabe justamente um par de elétrons. Então ele aceita muito bem um par de elétrons quando ele está participando aí de uma reação química, ok? Os quais são... Aí, pessoal, aqui algumas pessoas ficaram confusas, principalmente na segunda parte dessa afirmação, tá? Que fala que apresenta 3 elétrons na camada de valência e que esses elétrons são atraídos para os átomos de cloro. Inclusive, um aluno me mandou mensagem perguntando se essa questão tinha alguma chance de ser anulada. Eu acho que não, né? E eu expliquei para ele porque essa segunda parte, pessoal, ela não necessariamente está atrelada ao que vem dito anteriormente. Os elétrons, eles são, pessoal, de fato atraídos, né, para o átomo de cloro. Isso daqui não estabelece nenhuma relação de causa e efeito, porque o aluno estava nessa dúvida, né? Ah, mas a explicação de ser um ácido de Lewis não é porque os elétrons são atraídos para o cloro, é por causa da contração de octeto do alumínio. Beleza, mas não necessariamente essas coisas estão diretamente relacionadas, né? A questão só pediu para você dizer o que é verdade, e esses dois períodos de texto aí são verdadeiros. Vamos lá, segunda, na reação entre a amônia e o fluoreto de boro, o BF3 é uma base de Lewis por ter deficiência de elétrons. Pessoal, se tem deficiência de elétrons, não é uma base de Lewis. Se tem uma deficiência de elétrons, ele recebe elétrons, tá? Ele vai aceitar par de elétrons. Então, ele vai ser um ácido de Lewis. Nessa situação aqui, quem é a base? A amônia. Não existe nenhuma forma de olhar a amônia que ela não seja uma base. Talvez até exista, mas enfim. A amônia, que é a base aqui nessa reação. Por quê? Porque ela tem um parzinho de elétrons aqui que ela é capaz de doar com extrema facilidade, tá bom? Então, a base doa um par de elétrons, o ácido aceita o par de elétrons. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui a resolução dessa questão. Continue me acompanhando para saber tudo que rolou na UES 2026.2, segunda fase. Valeu, tchau, tchau.